Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos, né? Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Hoje, para mim, é um dia especial, né? Todos os dias são especiais, mas esse é muito especial porque quem vem me acompanhando aqui no canal já faz mais ou menos, eu acredito, uns 3 ou até, eu não sei se eu nem me contei, mas não vou ficar contando também, mas não ficar assim falando, tá se gabando, não. Eu acho que vai fazer uns 3 meses por aí, ou 3, um pouco mais, que eu venho desde o chamado de Abraão em Gênesis até agora eu vou parar no Mar Vermelho. Hoje eu termino, né, o Mar Vermelho. Isso foi um direcionamento que o Espírito Santo me deu desde o ano passado. E eu já vou falar, eu tenho vários grupos evangélicos, né, que eu posto a palavra de Deus. E eu estava de madrugada, por volta das 4:30 da manhã, como eu sempre estou de olho nos grupos, né, vendo as pregações, eu gosto de olhar. Às vezes participo de vários grupos também, né, de pregações de pastores. E eu estava e eu vi o pessoal muito falando sobre o Mar Vermelho. Aí eu falei, Senhor, até hoje, né, eu nunca ministrei essa palavra. Eu nunca estudei, assim, o Êxodo, né? E eu senti no meu coração que Deus falou, começa lá em Gênesis. Mas pra gente entender como é que o povo chegou lá no Egito, né? Pra ser escravo de Faraó. Você tem que estudar Gênesis. Então foi o chamado de Abraão. Porque foi ali no chamado de Abraão que Deus apareceu e falou para Abraão que queria fazer uma grande nação de Abraão. A promessa foi feita para Abraão. E Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou para Abraão, né? A gente vai ver que agora o povo vai ser levado para a terra prometida. Claro que sabemos que não vai todo aquele povo, né? Que vai a geração de Caleb e de Josué. Desobedeceram a Deus. Ficaram 40 anos, morreram, né? Então a gente sabe que a desobediência faz isso. Mas o que eu fico muito emocionada hoje, e eu fiquei pensando muito tudo que passou, todas as passagens de Gênesis, né? E tudo que Deus me levou para Abraão, levou eu ali para Isaac, levou ali para Jacó e Saul, levou assim o casamento de Rebeca também com Isaac, as mulheres de Jacó, Lia, de José. A gente andamos na trajetória, né, para entender, porque tudo Deus tem um propósito, né? A nossa vida, nós não estamos aqui vivendo por nós mesmos, há um propósito de Deus, nós confiar no Senhor, né? E essa passagem de Êxodo, que agora depois levantou esse libertador, depois que o povo ficou lá no Egito, depois que José morreu, né? Aí esse outro faraó, que é o faraó ruim, esse que nós vemos na história, que não gostou, que os filhos de Israel multiplicaram, né, na terra de Gósen, né? Então aí começa o conflito, né? E sabe, eu aprendi muita coisa. Como Deus falou tremendamente, nem tudo eu postei, nem tudo deu para falar, porque o vídeo ficava muito extenso, mas como Deus me revelou tanta coisa, mas tanta coisa, e mais interessante, o Senhor me deu esse direcionamento ano passado, e esse ano, o ministério que eu hoje estou, né, e Deus é o divisor de água, o tema do ministério da igreja, né? O que Deus não vai fazer para o povo, né? Olha os sinais, né? O que Deus está confirmando através da palavra dele, né? Algo assim sobrenatural. Às vezes as pessoas não acreditam em estar falando, mas o Senhor está confirmando o que ele falou. É uma confirmação de Deus. E olha, eu fiquei impressionada também que esses dias eu vi algo que eu comecei a pensar, falei, meu Deus, está acontecendo, as pessoas não estão vendo, né? E algo assim sobrenatural, mas é claro que nem tudo posso revelar, né? É o Senhor que está tocando no meu coração, o Espírito Santo. Mas que coisa linda, as pessoas não estão percebendo, e isso é complicado, né? Está na hora de despertar, viu, o povo de Deus. É um despertamento, viu? Essa passagem que Deus colocou nesse propósito, até na igreja tá falando o tema de Deus olhar, é um despertar, é um alerta que Deus está falando, né? Então vamos lá. Então eu parei no Êxodo 13 agora, depois que os filhos de Israel eles vai sair do Egito, né? E Deus mandou a 10ª praga, aí eu só vou terminar aqui, eles saíram do Egito. Então, mas você sabe que antes de sair, eles fizeram aquele sacrifício lá, né? Que eles comeram uma ovelha, né? Um cordeiro, perdão, dividido na mesma casa, tudo aquilo que Deus fez, uma preparação, uma purificação. Agora, o Senhor está falando no versículo, no capítulo 13 aqui de Êxodo, no 13, do versículo 2 até o versículo 16, eu não vou ler porque não vai dar tempo, hoje eu tenho muita coisa para falar, se eu me entregar, né?
Então o Senhor ele falou assim: diz ao Senhor, o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, assim como o homem como animais. O Senhor ele requereu os filhos de Israel, todo filho primogênito, Deus quis para ele e dos animais. E o que acontece? Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia. Então falou para que esse dia seja lembrado por todo Israel, quando você sair do Egito, quando chegar na casa de servidão, com a mão forte do Senhor, que o Senhor vai salvar, né? Vai levar, puxou de lá, portanto não comereis o pão levedado. Então eles, lembra que eles saíram de lá, eles não comeram o pão levedado, né? Então foi isso que aconteceu, eles também não poderiam comer. Hoje é o mês de Abib, está saindo, né? Quando o Senhor tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou Deus teu pai a dar, terra que mana leite e mel, guardará esse culto nesse mesmo mês. Então eles teriam que fazer esse culto para lembrar do que Deus fez por ele, porque Deus, ele matou todos os primogênitos, sacrificou, né? Então para que eles sejam salvos. Então nós estamos falando do Cordeiro, nós estamos falando de Jesus, né? O sangue foi derramado. Não pode esquecer, Deus deu o seu único filho primogênito para que nós sejamos salvos. Então ele deu o sangue por nós, para que todos salvasse da morte, né? Do pecado, né? Deus morreu pelo nosso pecado. Não pode esquecer que Jesus deu o sangue dele para morrer pelo nosso pecado. Então somos salvos pela graça de Deus, amém? Então isso é um culto que nós temos que lembrar. Isso não é para agora, já vem agora, daqui a pouco nós vamos comemorar a Páscoa, né? Isso nós temos que lembrar. Então, você tem que lembrar, não é do coelhinho da Páscoa nem do chocolate. É o que Deus, o sacrifício, o Deus mandou o seu filho primogênito para que morresse pelos nossos pecados, para que nós sejamos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, amém? Não pode esquecer que Páscoa significa isso. Isso nós temos que lembrar. É do sacrifício do Filho de Deus que Deus deu para nós, né? Sacrificou o filho dele por nós. Então Deus sacrificou o filho de Israel para que o povo de Israel seja liberto, foram purificados. Então agora o Senhor quer os filhos os primogênitos todinho dos filhos de Israel e dos animais também. O Senhor requereu isso, né? Então o Senhor fala: 7 dias comerás pão asmo, né? E o 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias comerão pão asmos, levedado não se encontrará contigo, não poderia comer pão levedado nenhum, está proibido, o Senhor proibiu, nem ainda é fermentado, será encontrado em todo o território, não poderia nem comer, nem no território. Ele fala: naquele mesmo dia contarás o filho de Israel, dizendo, então, porque eles vão perguntar: pai, por que nós estamos comendo esse pão asmo? Aí eles vão explicar para o filho dele que isso é o dia que o Senhor me fez quando saí da terra de Egito. Eles têm que falar: esse foi o dia que Deus fez, sacrificou, né? Matou todos os primogênitos do Egito, libertou os povos de Israel. Então esse dia é comemorado ao dia do Senhor, da vitória de Deus, né? Aleluia. Então eles teriam que falar pro filho dele. Então pai, ele vai perguntar, ele tem que explicar isso pro filho dele, para que todas as gerações soubessem disso. Não poderia deixar. Será um sinal da mão de Deus, que seria um memorial. Isso é um memorial que nós estamos falando. Deus fez nós andar trajetoriamente, todas as histórias de Gênesis até Êxodo é um memorial. É que nós temos que ser lembrados, que nós temos que lembrar, nós temos que dar graças a Deus, nós, todos os dias, porque o que Deus fez para nós, o povo, os antigos, nós temos que ver os exemplos, confiar no Senhor mesmo diante da situação. Deus está mostrando para nós que, dependente da adversidade, depende daquilo que se levanta toda a vida, você tem que confiar em Deus. E é claro que nós faltamos fé, muitas vezes nós fraquejamos, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele fala que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó, é o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo e ele continua fazendo maravilhas sobre a terra, e ele pode mostrar os sinais dele, se ele quiser de novo mostrar grandes coisas, fez nosso Deus, ele continua fazendo. Nós temos que crer e confiar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus e aleluia. Então o Senhor falou assim, então foi a lei do Senhor, esteja na boca, pois a mão forte do Senhor tirou do Egito. Então a mão forte do Senhor tirou do Egito, a mão forte do Senhor vai tirar nós de qualquer situação, meus queridos. É a mão forte, não é pela nossa força do nosso braço, não é pela mão forte do Senhor que vai nos levantar. É a mão forte do Senhor que nos sustenta o dia, é a mão forte do Senhor que nos cura, é a mão forte do Senhor que tira todo inimigo que se levantar contra a vida. Vai cair por terra, porque o Senhor vai exterminar. O Senhor que fez o povo do Egito, ele exterminou todos os egípcios. Entendeu? Ficou um, amém? Portanto, guardará essa ordenança. Isso é uma ordenança, né? Do tempo de ano em ano. Então eles tinham que comemorar, eles tinham que falar para os filhos dele, passar para a geração futura. Isso é sim falar para a geração, para que eles lembrem que quem cuida, quem salva, quem liberta é o Senhor, amém? Isso nós temos que deixar dentro do nosso coração. Então quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele tirou a ti e teus pais, quando tiver dado
Apartarás para o Senhor toda a bria amada. Então o Senhor falou que queria Raquel, um primogênito deles, toda vez que nascesse o filho primogênito, era para dar para o Senhor, assim como os animais. Claro que, porém, aí tivesse uma jumenta, resgatará o cordeiro. Então o Senhor falou que, então eles faziam o quê? Não ia dar o filho para o Senhor para matar, claro que não, mas eles iam matar um cordeiro. Eles iam matar um cordeiro para sacrificar para o Senhor, né? Entendeu? Então aqui, se tivesse muitas jumentas, e caso ele, né, ele poderia também, não resgatarás, né, será desnucado. Desnucado seria quebrada a cabeça, né? Acho que não sacrificaria o sangue, é uma coisa que eu entendi, assim, não tem muita... Então, mas todo primogênito do homem e dos teus filhos resgatará. Então o Senhor queria todos resgatar. Tudo era para o Senhor. Então também que o Senhor está falando assim, então eles iam matar um cordeiro, né? Sacrificar um cordeiro, tudo era para o Senhor. Então, mas todo primogênito era do Senhor. Então Deus, ele requeriu. Então, mas o que Deus está falando aqui? Todas as premissas, o dízimo, as ofertas, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que dar graças ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Primeiramente é o Senhor. Então ele fala, buscai o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Tudo nós temos que oferecer a Deus. Se eu falar assim, hoje eu vou trabalhar, Deus, obrigado, o Senhor me ajuda a trabalhar hoje. É o Senhor. Eu estou falando assim, eu estou agradecendo pelo trabalho que Ele me deu, Ele vai me fazer eu ir trabalhar. Então tudo é para o Senhor, a glória é do Senhor. Então tudo que nós temos é do Senhor, é dom de Deus, é Ele que nos concede. Nada é nosso, aqui tudo é dele. Então tudo nossas ofertas, o nosso dízimo, tudo que nós oferecemos é do Senhor, amém? Então entenda que ele fala do primogênito aqui para eles matar um cordeiro. Então isso significa que o sacrificar, né, que ele fala jumenta, é para oferecer ao Senhor. Então os primogênitos é do Senhor. Então Deus, ele derramou o sangue, matou os povos egípcios, sacrificou, eles tiveram que matar uma ovelha, né? O sacrifício ali, então que o sacrifício do povo dele, o primogênito dele. Então, como Jesus, ele deu o seu filho primogênito para morrer pelo nosso pecado. Então Deus também quer que todos os primogênitos de Israel seja dele, é do Senhor, entendeu? É do Senhor. Então também teria que fazer um sacrifício, tá, amém? Então, vou continuar a história. Então nós temos que entender dessa passagem que eu vou parar até aqui. Tudo que você oferecer primeiramente é para Deus. Tudo é para Deus, para a glória de Deus, tá? Então tudo que você for fazer, você tem que agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado. Então, primeiramente Ele. Não falar, eu fiz esse trabalho hoje porque eu consegui passar, eu passei, eu tô rica hoje, eu tenho um carro, nada disso. É o Senhor. Não esquece que tudo é o Senhor, amém? Nós não somos dessa terra, a terra é dele. Ele deixou bem claro. Nessa passagem que eu li aqui, ele fala, a terra é do minha terra, é do Senhor a terra. Não é minha nem a tua não, viu? Você acha que é dono de alguma coisa? Não é dono de nada, viu? Você tá aqui só de passagem. Glória. Deus guia o povo pelo caminho. Então, aí continua. No versículo 17 até o 20, versículo 18. Deus guia. Tendo o faraó, então Moisés deixou bem claro. Quando eles entraram na terra, então ele sabe, tem que fazer esse culto, tem que falar para os filhos, tem que fazer o sacrifício, tudo isso, porque ele requis todos os projetos do Senhor, amém? Então, tudo isso tem que fazer conforme a vontade do Senhor, amém? Então, eu vou pular agora essa parte, vamos para lá. Tendo o faraó deixado ir o povo, o faraó deixou o povo ir, né? Então Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Então Deus, olha aqui, ó, ele não levou o povo pelo caminho das terras dos filisteus, porque posto mais perto, mas disse para que a porventura do povo não se arrependa vendo que a guerra torna-se Egito. Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, porque se eles vissem o exército filisteu ali, o povo, eles ficariam com medo, né? Eles ficariam com medo e eles não estavam preparados. O povo do que estavam sacrificados lá no Egito, escravo no Egito, eles não tinham preparo. Eles estavam tratando de escravos, eles não tinham armas, eles não tinham nada, eles não tinham, né? Eles eram uma multidão de pessoas, mas eles não tinham preparo que nem o faraó tinha, né? Tinha carro, tinha cavalo, né? Então, eles não tinham preparo. Então, Deus, ele não levou o povo lá porque o povo ia ficar com medo, começar a temer, se assustar, né? Se acovardar. Então, o Senhor desviou o caminho. Então, o Senhor, em vez de pegar o caminho ali era mais curto para chegar onde o que o Senhor queria, o propósito, não, ele pegou um caminho mais longo, né? Olha só como Deus é maravilhoso. Você pode ver lá, eu não sei, eu esqueci de pesquisar aqui qual é o versículo, não lembro, mas o Senhor fala assim que nós temos que entrar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, é a porta do perigo, né? Então a porta estreita é a porta da salvação. Então sabe que o caminho ele vai ser mais longo, vai ser mais apertado, mas só que o Senhor está guiando. Essa é a porta da salvação. Agora, se você pegar um caminho mais perto, eu vou por aqui, cuidado, é o perigoso, engana, né? Eu já estava pensando nisso quando eu pego Uber, né? E hoje eu não peguei Uber, porque não deu para me pegar, né? Eu saí correndo, né? E aí
Sabe esses carros que param assim no ponto do ônibus? A senhora vai pra lá, tal. Aí eu fiquei lembrando, né? Aí eu falei, poxa, podia até pegar, porque agora eu vi um ônibus, ele vai demorar, né? Pensei comigo, mas é claro, você pega, quando você chama um Uber, é outra coisa, né? Você pega um carrozinho, aí eu pensei, não, eu prefiro demorar, mas chegar segura, que eu não sei quem é, não tô julgando ninguém, né? Eu falei, mas a gente tem que começar a pensar na palavra, né? Deus mostra também. Também levou Moisés consigo os... uma coisa que é muito importante. Quando o José morreu, ele fez pro filho de Israel uma coisa muito importante. Prometer que ia levar os ossos dele, de José, né? Para a terra que eles iriam, né? E eles fizeram. O Moisés lembrou. Olha só, o Moisés ele era um líder, né? Ele lembrou, né? E o povo, né? Lembrou e eles levaram o osso de José. Olha só, não deixou no Egito. Olha só, como é importante a palavra, né? Não voltar atrás, não sei, eu esqueci lá, né? Como muita gente esquece isso? Eu esqueci de passar lá, esqueci o quê? Não, tem que ter responsabilidade com as coisas, né? Então ele não esqueceu. Então isso mostra assim que é uma liderança de Moisés, que não esqueceu tudo que Deus falava, tudo que foi falado que era para fazer, ele cumpriu. Olha que coisa linda. Isso é muito importante na vida de um cristão. Amém? Honrar, né? Isso aí, a honra é muito importante também. A honra faz parte da obediência, né? Às vezes a gente pensa, não vou fazer depois para Deus, prometido, não. Faça as coisas para Deus. Você prometeu, faça. O homem você pode mentir, enganar, mas para Deus não. Você tem que cumprir. Glória a Deus. Até eu falei, Senhor, que eu consiga ir nesse propósito até o fim, porque foram várias passagens. Eu sei que para escrever de manhã, eu tinha que também não postei todo dia, né? Porque a minha vida é assim, depois que eu comecei a entrar no propósito de Deus, e muita coisa mudou no passado. Eu sou grata a Deus porque o que Deus fez na minha vida é maravilhoso no passado. Eu preciso que você não vai fazer mais, eu creio no nome de Jesus, mas também contas ataques que eu tô sofrendo na minha casa, na minha vida e na minha saúde. Esses dias só Deus na minha saúde. Eu conto o livramento de Deus na minha saúde, mas eu falo, Pai, que me põe de pé é o Senhor. É o Senhor que me põe de pé. Estou aqui firme graças ao Senhor. Quem me sustenta, me dá força. Eu peço força para Deus, porque sozinha eu não conseguiria nem andar. Hoje nem andaria, hoje eu estaria andando mesmo, é verdade. Hoje foi um negócio, foi punk mesmo para mim. Mas Deus me manteve com dor ou sem dor, eu tive fazendo os compromissos. Glória a Deus, aleluia. Bom, então é assim, quando você vai subindo no nível, você vai buscando mais, o negócio vai apertando, a porta é estreita, é assim mesmo, mas tá lá, chega lá, Deus não Jesus. Vamos lá. Então também levou Moisés os ossos, né? Que ele falou aqui, na passagem aqui, fala que ele levou o osso, né? Que ele tinha jurado solenemente, né? Certamente Deus nos visitará. José também, aqui é um profeta, certamente, uma visão que Deus, certamente Deus visitará, né? Daqui o Egito, ele falou, e levar os meus ossos com vocês, né? Então José tinha deixado isso já, e já foi uma coisa que foi uma palavra para o futuro, né? Tendo, pois, partido do Sacote, acompanharam Etan, entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, olha só como Deus é. O Senhor ia diante deles durante uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e durante a noite uma coluna de fogo, né? Para iluminar o fim de que caminhasse dia e noite. Nunca se apartou do povo da coluna de nuvem durante o dia, nem a luz de novo. Olha só, nosso Deus é tão bom. Nós percebemos porque nós vivemos só focados nas coisas do mundo. Quando nós ficamos só pela visão, só o mundo, nós não vemos Deus. Deus está para a nossa vida. Jesus está, o reino de Deus já está no meio de nós. A gente pensa que não, mas está. O Senhor ia diante deles, né, durante o caminho. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode ver que no caminho, né, você vê que Jesus ele levou para um caminho mais longo, né? Cuidado com o caminho muito perto, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Jesus levou ele pelo caminho, o Senhor, né? Nosso Deus. E ele guiando ele pelo caminho. Olha só, Jesus, o caminho, guiando o povo pelo caminho, né? Durante o dia, uma nuvem para proteger o povo do sol, também aquela nuvem ficava ali dentro dele, para guiar pelo caminho, para guiar, a nuvem guiava. E durante a noite, uma coluna de fogo. Para quê? Para que iluminasse e para que também aquecesse, né? Porque o deserto ele é assim, né? Eles falam que, falei com pessoas que no deserto, assim, no dia é um calor insuportável, acho que vai até para cima de 50. À noite cai a temperatura, é fria, né? Então, aí acontece que iam iluminando pelo caminho. E Deus nunca se apartou, nunca desamparou o filho de Israel, não. Deus estava sempre ali guiando o povo de Israel. Primeiro Deus guiava eles para que eles não se perdessem, para que eles não desistissem, quisessem voltar para trás, e também para que eles não parassem. Deus não permitiu que eles parassem, porque não dava tempo, porque o caminho era para pouco, e era poucos dias que eles já estavam indo. Então o Senhor, por causa que eles queria que eles apressassem, então não parassem, não, eles não descansaram, eles continuaram andando.
dia e noite, né? Então a coluna de dia, a nuvem protegia de dia, e de noite a coluna de fogo, amém? A perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés, agora no capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocessem e acampam de frente ao Pirairote, né? Pirairote, entre Migdol e o mar diante de Bazefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Porque o Senhor pediu para o povo retroceder, voltar, né? E acampar de frente ao Pirairote. O Pirairote é um montes, era montes, né? E você sabe, e ali não tinha um beco sem saída. Tinha o mar, as montanhas, e dos lados, se fosse para outros caminhos, tinha ali se ele fosse, tinha outros reinos ali, né? Que poderiam prejudicar Israel, né? Então o Senhor mandou eles acamparem em frente ao mar. Então Faraó dirá, filho de Israel, o Senhor falou, estão desorientados na terra do deserto. Então o Senhor falou que o Faraó ia pensar assim: nossa, eles estão desorientados, estão confusos, estão perdidos. O Faraó vai pensar que o Senhor endureceu o coração do Faraó para ir atrás, né? Então o Faraó pensa: nossa, agora já era esse daí, ó. E as pessoas não falam isso pra você. Já viu pessoa falando assim: ó, tá passando uma situação difícil, às vezes tem uma situação difícil, nós não temos uma resposta no momento, né? Todos nós estamos passando, eu tô passando uma situação difícil, todo mundo está passando uma situação, não tem uma resposta, então a pessoa olha pra você: e essa daí já era, você vai morrer, ó, você não tem mais chance não, ó, não vai passar não, não vai. Tem situações que Deus vai colocar nós num momento difícil, mas é um momento difícil, né? Porque Deus vai testar a nossa fé. Então ele colocou o povo de Israel agora num momento difícil. Eles não podiam viver. Agora é o momento crucial. É o momento mais importante que todos nós passamos na vida. Aquele momento que não adianta você querer ir para um lado, não dá. O outro lado não dá. Para subir para o monte não tinha como escalar aquele monte. Eles viram o mar pela frente. E se eles fossem para o outro lado, podia ter os inimigos. Atrás viu o exército faraó. E aí, o que você faz? Hein? Situações que nós passamos, todos nós passamos essa situação. Eu passei já e estou passando, né? Então o Faraó, então o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele persiga, e eu serei glorificado, o Senhor falou para ele, em Faraó e todo o exército saberão que os egípcios, eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Glória a Deus. Então o Senhor já falou que ia ser glorificado através do Faraó, né? Aleluia. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito, o povo fugia. Então foram lá e falaram: ó, Faraó, eles já foram, fugiram. Então mudou o coração, né? O Senhor endureceu o coração do Faraó, seus oficiais, quando disseram: que é isso que nós fizemos? Permitindo que Israel deixasse de nos servir, deixasse ele ir ao povo que estava servindo a nós. Ele começou a fazer: vamos atrás dele, vamos falar nossa linguagem, vamos atrás desse, vamos pegar esse, vamos matar, vamos trazer de volta para, né? É isso que ele quis fazer, né? A nossa linguagem. E pronto, o Faraó e o seu carro tomou consigo o seu povo, e tomou também os 600 carros, olha só, escolhido todos os carros do Egito com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, do rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os Israel saíram afoitamente, né? Eles saíram correndo. Quando o Senhor falou para eles sair, né? Quando eles morreram, os primogênitos estavam naquele clamor de dor, naquele pranto, saíram correndo lá, né? Porque eles pegaram o despojo, tudo, saíram correndo, se mandaram, né? Saíram afoitamente. Então eles perseguiram os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó, os cavaleiros, o seu exército, alcançaram a acampada de Tomar, perto de Pirairote, de fronte Baal-Zephon. Olha só, eles viram lá, quando viu, nossa, já imagina, eles foram no calço, assim, do povo do Egito, porque era muito, na verdade, eles alcançaram, por quê? Eles eram uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas, né? E ele, apesar de 600 mil carros, mas eles eram potentes, né? Eles tinham carro, né? Então eles alcançaram, olha só o que aconteceu. É linda essa parte. Disseram a Moisés: e chegando lá o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram o exército de Faraó, e viram atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles deu um desespero, ficaram morrendo. Imagina, você está numa situação, todos nós passamos uma situação assim, que nós vemos uma saída, aquilo está na nossa vida, aquela problema de saúde, você não vê recurso, às vezes você está no hospital, não vê uma resposta, às vezes tem uma cirurgia, todo mundo já passou por um momento difícil desse, que não tem saída, ainda você vê o inimigo, vê aquilo que
querendo te matar, te derrubar ali. Você não vê uma chave, você não vê uma saída. E Deus coloca você numa situação assim, todos nós. Uma situação que você vê, não parece que você não vê saída. Que coloca você, Deus, ele dificulta. Na verdade, ele fala assim, eu vou dificultar para vocês. Dificultar. É nessa hora para ver se nós temos fé nele. Ele vai dificultar. Ele vai mostrar, vai colocar no nosso lugar assim, que nós vamos ver saída. Olha só, e aconteceu com o povo de Israel, viu o cara começar a clamar ao Senhor. Aí disseram a Moisés, será que lá no Egito, né, não tiraste de lá, para que morremos aqui no deserto? Morremos aqui no deserto, ele falou? Porque nos tratasse assim, será que lá não tinha sepulcro para nos enterrar? Sepultura, ele falou, por que você faz assim conosco, né? Fazendo a sair do Egito, né? Ele falou, não é isso que dissemos no Egito? Deixai-nos para que servimos os egípcios, pois melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Por que Deus ele fez o povo ir direto, né? E desviou do caminho dos filisteus? Porque o povo ia se arrepender, voltar para trás. É que o povo já começou a falar, já a murmurar, ó. Só que Deus não considerou isso, porque o que Deus tinha que fazer não depende do povo. Aliás, o que Deus tinha que fazer na nossa vida não depende de nós também da nossa fé, não. Depende dele, porque é para a glória dele. Então não é às vezes nem nós, é o próprio Deus, né? A hora de Deus. Então, na verdade, é ele mesmo, amém? Então o povo ficou reclamando. Falou para Moisés, porque ficou me justificar, né? Porque ela tinha sepultura. Não entendo, né? Deixando nós morrer aqui agora, né? Então falou isso, né? Deixasse nós lá morrer, você viu os faraó lá, ficar servindo lá. Eles se conformaram com a situação, você pode ver, né? O povo é assim mesmo. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornará a ver. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha ali. Então, olha só que interessante, que essa palavra é muito profunda. Aqui, o Moisés falou para o povo se calar, não se desesperar, e aquietai, descansai, confiai no Senhor. Amém? Que aí fala assim que o Senhor hoje vos fará ver, o Senhor vai dar o livramento hoje, olha só, que hoje vos fará porque os egípcios, hoje que vocês nunca mais tornareis a ver. Amém? Então, o Senhor pelejará por vós. Então, não é agora, não tem nada a ver com o povo. É o próprio Deus, amém? Então, aqui, ó, o Senhor falou, aquietai-vos. Sabe que essa situação que eu estou passando desde o ano passado, a palavra que eu ouvi mais, eu vi os profetas, eu vi na igreja, sempre estou ouvindo, e veio o Senhor me falou, foi o Salmo 46, no versículo, guarda essa palavra, isso aí é a palavra-chave para a nossa vida esse ano, olha só. Porque, claro que nós vamos passar por muitas situações difíceis esse ano também. Com tudo, você sabe que Deus dificulta. Ele já está falando, dificulta. Quanto maior sobe o nível, maior a dificuldade, né? Mas isso é para a glória de Deus, não pode esquecer. Tudo é para a glória do Senhor. Então, o Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos. Essa palavra que eu recebi do Senhor, passando mais difícil na minha vida. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre toda a terra. E o Senhor é exaltado, porque o que Deus fez e o que o Senhor faz maravilha diante do povo. Amém? O próprio Deus faz para a glória do nome dele, não podemos esquecer. Então, quando nós descansamos no Senhor, ele fala para descansar o povo de Israel, é para o povo confiar. É para não reclamar ali, é para ficar quieto, calma, descansar ali, porque se Deus tirou de lá. E, gente, pensa bem, o que Deus fez lá no Egito, será que o povo não viu isso? E o que Deus faz na nossa vida? Se nós estamos reclamando hoje, nós estamos passando um momento difícil que nem o Israel passou ali, naquele momento que Deus colocou ali num beco sem saída, numa situação difícil, todos nós passamos, né? Então, mas olha lá para trás o que Deus fez, onde você está hoje. A gente tem que olhar sempre isso. Deus fala para nós não olhar para o passado, mas no caso de Deus, nós temos que olhar o que Ele fez na nossa vida. Para nós estar aqui hoje, falando dEle e vendo o que nós estamos vivendo, o que temos nós, que nós temos. Uma vez até meu irmão falou, meu irmão ali, de vez em quando a gente conversava, ele falou assim, olha como vocês estão hoje. É verdade. Olha aqui onde você está hoje, olha como você estava lá atrás. Então, olha o que nós temos hoje. É verdade, como nós tínhamos lá atrás? Nada. E o que nós temos hoje? E o que nós vamos ter ainda que Deus vai nos dar? Mas para agora o nome dele.
Então isso nós temos que entender isso. Então o povo, Deus falou, aquietai, então se eu falar que aquietai, saber que eu sou Deus, agora você vai ver o que eu vou fazer. Deus vai dizer, agora eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar o que eu vou fazer para aqueles que se levantar contra a sua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Ô glória, isso que Deus falou para mim. Você não se preocupa não. Aquieta sua, porque nós temos que passar aprovação, nós não temos que passar porque o próprio Deus coloca, né? Ele permite que até o inimigo venha atrás de você. O inimigo venha. O Senhor permite que você fique cercado de todos os lados, que você vê que não tem uma saída, mas tem sim uma saída, porque Deus é a nossa saída. Amém? Nós temos que crer. Aí o Senhor fala que a passagem pelo meio do mar. Aqui no Êxodo 14, continuando, tá? Disse ao Senhor Moisés. Aí o povo começou a clamar, desesperar ali, orar ao Senhor. Aí disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. O Senhor falou para Moisés parar de orar, né? Parar, não é parar de orar, porque orar ele pode continuar a orar. Nós temos que continuar orando para Deus, mas não aquilo que Deus já decretou a vitória, já ganhou a guerra. O Senhor Deus falou para vocês que hoje você vai ver o que eu vou fazer, então, o livramento que eu vou dar. Então o Senhor já declarou a vitória. Então esse problema que nós estamos passando, nós já vencemos. O Senhor já venceu por nós. Então nós temos que ficar preocupados, mas hoje o que está acontecendo, não tem mais esse problema, já era. Ora para outra coisa agora, porque isso aí já foi, já passou, não tem mais, acabou, entendeu? Não tem que estar preso naquilo que Deus já decretou, já mostrou, ó. Eu vou dar o livramento hoje para vocês, vão ver que eu sou Deus da sua vida. Então o Senhor está falando, creia somente, marche. Continua, não desista. Mas aí não, vai acontecer, porque Deus já decretou. Se Deus falou, a palavra de Deus não fosse ser cumprida. Se Deus falou, ele cumpre aquilo que ele fala. Glória a Deus. Confia na palavra de Deus. Eu não tô brincando, não, tô falando sério, viu? Aqui eu tô falando de Deus, né? E eu pedi pro Espírito Santo tocar no meu coração hoje para falar para você que tudo que Deus me falou desde essa trajetória, desde que eu tô aqui ministrando, desde o chamado de Abrão até o êxodo aqui no Mar Vermelho, onde o Deus pode terminar. Então isso é propósito de Deus na minha vida. Então há um propósito. O propósito de Abrão era para chegar lá no Egito, porque o Deus Deus tinha um propósito muito grande. Ele tinha um propósito, ele escolheu o povo dele. Deus tem o povo dele escolhido. Você precisa acordar por causa disso. Deus tem o povo dele. Não fiquem brincando. A vinda de Jesus está próximo. Jesus está falando. Nós estamos em toda parte da terra. A vinda de Jesus está próximo. Deus escolhe o seu povo. Então Deus vai levantar o povo dele. Ele vai tirar o povo dele. Então nós temos que confiar na palavra de Deus. Não pode ficar brincando mais. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é ou não é. Entendeu? Então Deus está escolhendo, Deus está chamando, Deus escolheu o povo dele, então o povo dele é escolhido. O povo de Deus é prioridade de Deus. Então nada que se manda contra o povo de Deus não vai abalar, não vai, porque Deus vai proteger o povo dele. Você viu que Deus protegeu o povo dele? Então tu levanta a sua vara, falou para Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o, né, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. O Senhor falou. Eis que endureceria o coração dos egípcios, para que vos sigam entre eles nele, e serei glorificado em Faraó e todo o exército nos carros dos seus cavaleiros, glória a Deus. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e os seus cavaleiros, né? Então o anjo do Senhor, Deus, o anjo de Deus é Jesus, tá? Que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele, né? A coluna de nuvem também se retirou diante deles, né? E se pôs atrás deles. E ele ia no campo dos egípcios, o caminho do campo. Então a nuvem é escuridade para os egípcios e iluminava, esclarecia a noite para o povo de Israel. Então Deus iluminava, né? E de maneira que toda noite aqueles que não puderam se aproximar, eles não puderam se aproximar era como se eles não conseguiam se enxergar, né? Era dois povos e eles não conseguiam se enxergar, né? Porque não conseguia ver. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Então veio um vento oriental que soprou e foi que as águas se retirassem e fizesse duas colunas, uma lá direita e uma esquerda, dois muros, parede, né, dois muros, né, praticamente, né, dividindo as águas, né, e o mar se tornou seca e as águas foram divididas, né, tornou seca, e o povo de Israel poderia passar pelo meio do mar seco, né, e as águas foram dois muros à direita e à esquerda. E os egípcios que perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros, seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, na casa seria 6 horas da manhã,
né? O Senhor na coluna de fogo da nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou. Então o Senhor alvoroçou eles ali, né? Fez com que as rodas dos carros imprensassem na areia ali, né? E quebrassem as rodas. O próprio Deus fez isso, né? O próprio Deus fez com isso que acontecesse, que elas emperrou as rodas dos carros, e eles estavam tendo dificuldade para andar ali. Então disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Não, mas gente, pensa bem, né? O Senhor, né, o mar veio um vento, que é o vento, né, oriental, ele assoprou a noite toda ali que o mar se abriu. É claro que de tudo que eu vi de ministração na igreja, no meu coração senti que quando Deus fala para o povo de Israel marchar, aqui, diga para o povo de Israel marche, o Senhor fala, eu tinha a sensação que naquela hora que eles viram o exército faraó, eles começaram a clamar a Deus e falou para Moisés: por que clamas a mim? Eu acredito que Moisés já foi entrando com o povo pelo mar. O vento veio e foi abrindo. Eu acredito, porque no meu coração senti isso. Porque se você pensar bem nessa passagem, o povo estava ali, o povo esperar o mar abrir a noite inteira, não. Marche, vá pra frente. É uma coisa que Deus fala assim: tá, o problema tá aqui comigo, tô com um problema, né, tô passando um problema. Deus não quer que eu pare. Marche, vai adiante. Eu acho que o povo foi. E conforme foi, Deus falou: então, estende suas mãos pelo mar, ergue a sua vara, né? Então foi aí que o mar se abriu, o vento veio, né? E, claro que o povo era muita gente, pode ver que foi a noite inteira, mas eu acho que eles entraram no mar, no meu ponto de vista, assim, até no meu coração, sentindo no coração, até que comecei a pensar: Deus. Mas eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus, mas eu acho que eles entraram no mar, assim, já foram entrando ainda ali no rasinho, né? Porque o mar, a gente pode ver, o mar é uma praia, né? O mar, não é o rio. O rio foi o Josué, que as águas se recolheram, né? O mar se abriu. Então ele se abriu, duas colunas, direita e esquerda. Então no meu coração eles entraram na água, né? Mas aí o mar foi se abrindo, veio o vento, é um processo, né? Porque tudo é um processo, porque era muita gente, né? Mas o Moisés foi, e sabe? Então aqui eu posso entender, eu senti no meu coração. Então Deus foi para o povo marchar, é para o povo não ter medo, porque eu não temia nada, porque Deus, então não temer, então é para marchar. Você tá com problema, continua marchando, continua fazendo as coisas de Deus, continua falando de Deus, continua trabalhando, continua fazendo sua vida, age como se nada tivesse acontecido, porque Deus já deu livramento, já deu a cura, Deus já ganhou, você não precisa pelejar, Deus já pelejou por nossas guerras, então ele já venceu, Cristo já venceu, amém? Então nós não precisamos ficar mais preocupados com esse problema que nós estamos, já foi curado, já foi liberto, já foi salvo, Deus já deu livramento para todos nós, amém? Glória a Deus, porque a nossa fé, nós buscamos, mesmo o povo de Israel ainda desobedecendo, né? O Senhor conhece, nós somos fracos, quem é forte é Deus, né? Nós não somos, né? Então nós não podemos falar nem comparar nada, né? Não podemos fazer comparação, né? Então o Senhor, ele fez o quê? Depois ele falou para Moisés de novo, os egípcios, que eles passaram, né? Estende sua mão sobre o mar de novo, né? Que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar se rompeu de manhã, retornou com força, e os egípcios tentaram fugir, eles não conseguiram, né? E aí Deus derrubou os egípcios ali no meio do mar. Então o mar cobriu o povo, né? Então matou as águas, cobriu os carros, os cavaleiros, tudo aquele poder, né? Aquele orgulho, aquela soberba, foi tudo embora, né? Morreu tudo ali. E aí depois os Israel viram os corpos, né? Por cima das águas, né? Que apareceram os corpos, as águas cobriram, as muralhas voltaram assim, né? As ondas com força. Então, e o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia e viu o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor. Aí eles creram em Deus, mas é só, a gente vai ver que dela pra frente sabe que eles vão falhar, né? Temeu o Senhor e confiaram no Senhor e Moisés, o seu servo. Aí eles viram também, confiaram em Moisés, a autoridade que Moisés teve, porque eles começaram a respeitar Moisés, também. Então, o que nós aprendemos? Toda essa passagem do Mar Vermelho, né? O que Deus ensina assim, o que Deus quer falar para esse ano? Qual é a palavra-chave de tudo isso que Deus ensinou? Do mar, do levantado, do profeta, do Abrão, tudo que Deus falou. E todos confiaram no Senhor. Todos tiveram que aquietar o coração. E muitas coisas eles passaram. Os homens antigos do Antigo Testamento, né? Os servos de Deus. E eles venceram. Por que venceram? Porque eles confiaram no Senhor. Mesmo que no momento nós vamos fraquejar. Nós vamos fraquejar.
Nós somos humanos, nós somos falhos, mas Deus fala aquietar e saber que eu sou o seu Deus. A gente pode ver também uma coisa que Deus já deu um direcionamento através dessa palavra que termina hoje. Para mim é um dia especial hoje, o que Deus me ensinou, o que Deus está me falando muito comigo através dessas palavras, dessas passagens que eu vou guardar no meu coração, cada palavra, o que Deus falou para minha vida, para minha família, né? Aqueles que guardam, aqueles que ouvem a palavra de Deus, ficam atentos. E ali eu até marquei, já é um direcionamento sua palavra, que Deus fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Aqui no capítulo 2, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, olha só, e da Síria, eis que já estão em Agazon Tamar, que é o Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregou jejum em todo o Judá. Aqui fala que ele pregou o jejum, eles se prostraram. Então o profeta, ele veio, depois de se prostraram, né? Eles ficaram com medo de clamar, o Senhor fez com que todos e começou a clamar o Senhor também aqui, né? Falando com o Senhor, tudo, né? E falando que Deus era um Deus de prosperidade, de Abraão, tudo. Eu não vou falando que a palavra já não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito longo, já tá 40 minutos, né? Então, e só que ele chamou o profeta, então veio o Senhor, o Espírito do Senhor, no Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, e aqui fala no versículo 2, que ele falou o Senhor, né? 3, perdão, 2, né? 3, né, versículo 3, que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregou o jejum todo Judá e Israel. Então ele pregou o jejum, começou a clamar ao Senhor, tudo, que eles invadiram Israel, né? Eles estavam com medo, né? Era um exército, né? Então ele estava com medo, o rei de Josafá. Então veio o Espírito do Senhor, aí no versículo 14, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levitas, filho de Asabe. Ele diz: dai ouvidos todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, que vos diz o Senhor: não temas. Aquietai, não tem mais, não tenha medo, não se desespere, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então é a mesma coisa que o Senhor falou para Israel, o exército vinha sobre Israel, Israel não tinha nem como se juntar, né? Mesmo ele tendo uma quantidade muito grande de pessoas, não estavam preparados, né? E o exército do faraó está preparado, né? Mas só que Deus falou para ele: não temas, que hoje vai ver o livramento que eu vou fazer. Então o Senhor Deus está falando para nós que não temas. Então aquietar e saber que eu sou Deus é a mesma coisa. Deus fala: não tenha medo, não se desespere. Aí o Deus, ele deu o que? Um direcionamento aqui através do profeta: amanhã serei contra eles e sobe pela ladeira e encontrareis no fim do vale de fronte de Israel, né? Então o Senhor, ele ajudou o povo, né? Só que a única coisa que eles tinham que fazer é adorar o Senhor, né? Eles tinham que louvar o Senhor. Então, eu não vou ler toda essa passagem. Aqui ele fala sobre a chave aqui. A chave é a adoração. Então, o que Deus colocou adoração, então nós temos que adorar o Senhor. Então, eu não vou ler, depois eu vou pregar essa palavra mais com o tempo, para mim ter mais entendimento, precisando falar. Mas o que o Senhor falou nessa palavra de Josafá, eles adoraram o Senhor. Eles venceram a guerra porque começaram a adorar. Então, às vezes, muitas vezes, o que o Senhor está falando, nós queremos vencer a guerra com a força do nosso braço. Não. É com a fé que nós temos. Deus, a confiança no Senhor. Deus, ele mostra aqui nas todas as passagens que ele é soberano. O poder, o domínio, o controle dele está na mão dele. Então, nós se assustamos. Claro, nós somos humanos. Deus sabe nossas falhas. Mas não podemos deixar de confiar em Deus. Mesmo nas fraquezas, mesmo nas situações difíceis, Deus está conosco. Ele está falando que ele está conosco o tempo todo. Deus não abandona os seus filhos, os seus escolhidos, o teu povo. Deus não abandona os seus, né? Deus está conosco o tempo todo conosco, amém? Então Deus, ele estava com Josafá. Então Deus clamou, todos jejuaram. Então eles começaram a louvar. Então foi a orientação, né? E eles tinham que louvar, adorar o Senhor, né? Então muitas guerras vão vencer com adoração, com jejum e com a oração. Então isso que Deus falou, isso são para esse ano as palavras-chave também para esse ano: oração, para você fazer adoração, né, e jejum. Então, para que seja liberto, né, e para que o Senhor venha ao nosso socorro. E se nós vamos buscar Deus, como nós vamos fazer? Aqui no caso da libertação é outra situação, mas era um propósito que Deus tinha para o povo de Israel. Também Deus tem um propósito na nossa vida. A nossa vida não é nossa,
tá? E a nossa vida, tudo que nós vivemos aqui, há um propósito. Então, tudo que Deus faz, que Ele te deu na sua vida, há um propósito. Deus não dá nada pra gente se não tiver propósito. Então, você não vê, mas Deus, eu quero aquilo. Você quer aquilo, você quer, mas não é aquilo que Deus quer pra você. Você tem que entender isso. Você tem que perguntar, orar pra Deus, Senhor, o que o Senhor quer pra minha vida? Porque eu quero isso, mas se está dentro da sua vontade, é isso que o Senhor quer pra minha vida, Pai? Me mostra. Que o Teu Espírito me revele através da sua palavra, né? Você tem que ter esse entendimento. Você tem que ter essa consciência já. Nós temos que começar a entender que não é a nossa vontade, foi a vontade de Deus para que Abraão acontecesse tudo aquilo que Abraão passasse tudo aquilo, para que a vontade de Deus se manifestasse através da vida de Abraão, a promessa, e ela foi para todas as gerações, para que o propósito de Deus estivesse na vida deles todo, né, dessa passagem da Bíblia, e libertasse o povo para que a glória do Senhor fosse manifestada, para que todos nós, o povo, antigamente, até no Novo Testamento, os profetas, todos eles falam sobre essa passagem do Mar Vermelho, o memorial que é Jesus, né? Ver o caminho, a gente pode ver Jesus no mar, eles até falam que o mar, eles foram batizados, né, pelo Mar Vermelho, fala sobre Jesus, né, o sacrifício, quem sacrificou Deus, o seu único filho para sacrificar, então Deus, ele tudo que é primogênito, tudo que é primeiro, a primeira parte é do Senhor. Preciso falar premissa, então você tem que pensar primeiro nas coisas de Deus, né? Buscar o reino de Deus, porque ele fala, buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Então, tudo é para Deus. Tudo que você vai oferecer, ofereça para Deus primeiro, é dele. É para ele, para a glória dele, é dele, nos deu, né? Então o que ele nos deu não é nosso, é dele, então a primeira parte é dele. Então fala assim, é meu, esse é teu, Senhor, isso aqui é teu. Né? Eu não posso pegar o que é de Deus, é dele, ele já deixou isso bem claro para o Israel. Então, então tudo é para a glória de Deus, amém? Você confiar, eu quero receber, e guarda essa palavra também. Aquietai, saber que eu sou teu Deus. Deus falou para mim essa palavra direto, mas direto, tô ouvindo, porque eu fiquei num momento difícil, tô passando uma aprovação, eu não sei o que é, mas eu sei que já venci, graças a Deus, eu creio em nome de Jesus, mas todas as aflições que eu passei, a gente fica aflito, que nem o povo de Israel ficou, aí a pessoa fala, mas não tem isso, porque Jó passou. Então Jó também ia fazer certinho. Então hoje todo mundo vai passar. Então não tem esse negócio que vai passar porque eu sou isso. Nada disso. Todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar, né? Então vai ter momentos que vão ficar frito. Claro que vai, nós somos humanos. E por isso que ele fala que buscar ele, porque quem nos fortalece é Deus. A nossa fortaleza está no Senhor. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Então ele fala, por que aquietar? E aquietar é confiar em mim. Você viu o que eu fiz pro povo de Israel? Deus está mostrando. Você viu o que eu fiz? Para aquele que se levantaram contra o meu povo, escravizar meu povo, né, judiar meu povo, pessoa que fala mal de você e fala assim, essa doença não tem cura. Para Deus tem tudo, ele tem solução, ele é a cura, ele é a libertação, ele é a salvação para todos nós. Nós precisamos parar de ficar vendo as nossas vozes, entendeu? As vozes também que nos rodeiam, porque às vezes a multidão que está do nosso lado, em vez de ela querer levantar você, ela está te afundando. Cuidado com quem você anda. Diga com quem tu andas que eu direi quem é. Pra tomar cuidado com quem você anda, que anda falando com você. Você precisa ouvir palavras para edificar a sua vida, para te levantar e não para te derrubar. Porque muitas vezes tem pessoas que falam palavras para te derrubar. Ninguém acha nada, quem acha é Deus. Quem sabe da sua vida é Deus, não é o homem. Quem sabe é Deus. A sua luta, quem sabe o que passa na sua vida é Deus. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, confiar no Deus. Então aquietai, saber que eu sou teu Deus. É isso que Deus quer que nós colocamos na nossa cabeça. Essa palavra que no nosso coração, quando estiver passando uma dificuldade, fala, aquieta minha alma, faz na meu coração ouvir sua voz. Então é isso mesmo, aquietar minha alma. Faz meu coração ouvir sua voz, Senhor. Acalma, Senhor, que a tua paz, que isso é todo entendimento, guarda meu coração e os meus pensamentos, as minhas emoções, também pode falar para Deus, para estar voltado para o Senhor. E quando eu olho para o Senhor, eu vejo alegria, força, esperança, ânimo, né? Então mostrando que a nossa paz tem que estar em Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele mostrou e está mostrando que Ele é a nossa salvação. O nosso Rei está voltando, Ele é a nossa salvação, é a nossa esperança. Uma coisa muito interessante que eu vou para fechar. Quando o Senhor fala com o povo marchar, nós vemos o cenário do Brasil hoje, esse cenário aqui, está um silêncio. O povo está assim, no silêncio. E esses dias eu vi uma marcha no Brasil, e tocou meu coração, né? Começaram a marchar. O povo de Deus, ele não pode parar de ter problema. Ele não pode se
ver uma coisa e sentir aquilo e parar. O povo de Israel, eles começaram a clamar lá no Egito. Aí Deus viu o clamor do seu povo e Deus desceu, entendeu? Então nós não podemos deixar de clamar a Deus, não, de orar, não, claro que não, interceder pelo nosso país. Não se conformar com as coisas que estão acontecendo, porque muitas vezes se conformando, né? Não pode se conformar. Temos que orar para as coisas melhorar, porque nós sabemos que todo mundo está aí sorrindo, mas a situação está complicada. Você vai no mercado, você vê as contas, o imposto é um absurdo. Todo mundo está revoltado esse ano na cidade, por causa do imposto, né? Em todas as cidades. Isso não é para se conformar, não. Nós temos que orar o Senhor para mudar a situação, porque isso não está certo, não, né? Então, nós temos que direito de pagar, nós temos que respeitar esse mundo, todos os nossos compromissos, mas tudo tem que ser certo, né? Nada de mais, né? Nós temos que entender isso também, né? Então, eu vi uma marcha aí, um povo marchando aí eu falei, Deus é a nossa esperança. Isso é profético também, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Mas vou confiar no Senhor, amém? Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração, confia. E é um dia, para mim, hoje é um dia muito feliz, porque graças a Deus, de tanta luta, de tanto sofrimento que eu passei, de tanto levante, de tanta coisa, e tem dias que eu pensei até em parar, não continuar, mas eu falei, Senhor, eu não quero deixar de terminar o propósito que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu não quero ser uma filha que desiste no meio do processo, eu quero continuar até o fim, porque foram dias difíceis, foram dias que eu desanimei, eu passei por momentos difíceis, eu comecei a cortar vídeo, comecei a parar e escolher o dia que eu ia colocar aqui. Foram dias difíceis, porque eu tive situações difíceis, o tempo ficou curto para que eu não fizesse, mas eu me posicionei, falei, Senhor, eu preciso terminar, o Senhor colocou no passado no meu coração e eu vou até o fim, e eu vou chegar no mar, que era o meu objetivo, era chegar no Mar Vermelho. Estou aqui hoje, graças a Deus, estou feliz da vida, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, porque isso é uma oportunidade, tudo que Deus nos dá é oportunidades, né? Agora o que Ele quer da minha vida, eu não sei, usa conforme a vontade dEle, eis-me aqui, estou aqui para fazer a vontade de Deus e continuar firme, porque Deus já me colocou um outro propósito, né? Estamos aqui firme e forte no canal, vou continuar, mas o que Deus me deu, outro direcionamento através do canal, e seja a vontade de Deus na minha vida nesse ano, porque esse ano só está começando ainda, vai virar muita coisa por aí, então vou confiar em Deus, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus, um bom fim de semana, recebam, olha, confia, recebam a palavra do coração. Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo. Ele fala de divisor de água, grandes coisas o Senhor fará no meio do povo, mas claro que nós vamos passar, Deus vai dificultar aí, viu, tá? Nada vai ser simples e fácil não, porque a porta da salvação é estreita, viu? Ela é estreita, né? Então, nós vamos ter que pelejar. Pelejar assim é marchar, marchem, tá? Não pare não. Marche, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso nosso, Criador dos céus e da terra, Ele vai pelejar por nossas vidas, mas nós temos que se posicionar. Há um posicionamento, amém? Oração, louvor, né? E jejum, amém? Deus abençoe, fique com Deus. A paz, receba a palavra de Deus no coração. Deus abençoe, amém?